de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Ele diz: Maurício, eu sou espírita, mas ainda não tenho total conhecimento da doutrina. Pois bem, eu gostaria de saber em qual livro Kardec cita Javé. Kardec, ele não fala, digamos assim, explicitamente em Javé. Mas eu posso lhe trazer algumas mensagens que ele fala naturalmente, e inclusive no Livro dos Espíritos, ele fala do Criador do Universo, em que existe o Criador universal e o Criador celestial. Na verdade, se você interpretar, e eu aqui em lives anteriores, deixei, se você recordar, provavelmente umas 5 lives para trás, ou 6 lives para trás, você vai ver as citações dos livros, inclusive, não só de Kardec, mas especificamente de Francisco Cândido Xavier, ou até mesmo de Emmanuel. A Caminho da Luz você tem, naturalmente, de uma forma muito tangencial, porque era 1937, a recém o Espiritismo havia sido criado na França em 1857, e no Brasil estava se vivendo aquela fase tormentosa da Segunda Guerra Mundial, e mais do que você assistiu na live de hoje, a descoberta do material roubado na Segunda Guerra, depois da morte de Kardec também, daqueles que o seguiram, que dizimaram o conteúdo de sua programação, há muitas informações. Você consulte, porque nós teríamos que explicar muitas coisas. Explicar, por exemplo, onde está contido. Agora, eu posso lhe garantir, inclusive, que você tem no YouTube aí uma vasta matéria daqueles que conviveram com Francisco Cândido Xavier, inclusive que narram, vou citar um dos exemplos, Alfredo Narras, membro da Federação Espírita de São Paulo, faz constantemente hangouts explicando, na verdade, o seu diálogo com Chico Xavier na intimidade, que ele viveu junto a Chico na intimidade, narrando exatamente que existe o Criador do universo material, né? É um co-criador, não cria espíritos naturalmente, não tem esse poder, mas outorga o Senhor, na hierarquia do desenvolvimento dos espíritos, nós também falamos, a hierarquia dos anjos, em determinados momentos em que se transformam em arcanjos e anjos, eles recebem, outorgada pelo Senhor Criador, pelo seu desenvolvimento, pela vivência dos seus espíritos, a capacidade de cocriarem matéria. E a matéria é indispensável para que o espírito visite a matéria, para poder trabalhar na sua evolução espiritual. Não tem como evoluir simplesmente na teoria. Na teoria, nós, todas as vezes que morremos, voltamos à pátria espiritual e prometemos lá, conhecendo os nossos erros, conhecendo que a vida é imortal, conhecendo que nós estamos falhando sistematicamente, nós prometemos aos espíritos responsáveis pelo karma e a nós mesmos que vamos nos reabilitar, porque nós estamos lá naquele momento com a consciência espiritual do mundo espiritual. Quando misturamos ao corpo físico e reingressamos neste casulo, nós fracassamos muitas vezes. Por quê? Porque somos seduzidos pelos valores da matéria, somos seduzidos pelos encantos que a matéria produz, pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens efêmeros, e aí nós vamos nos perdendo ao longo do tempo. Mas há uma sequência muito nítida a respeito, inclusive, dos deuses decaídos. Porque para você falar em Javé, você tem que migrar de volta aos aspectos dos deuses decaídos. Você tem que falar de Javé, você tem que falar de Shivas, você tem que falar de Vishnu, que são seres que aqui aportaram, trazendo, na verdade, digamos assim, poderes de espíritos co-criadores. E eles co-criaram, na verdade, religiões, como, por exemplo, as religiões que deram origem ao cristianismo, ao judaísmo, né? Ao islamismo, como também aos infiéis, aos muçulmanos, e no caso é Shivas,
a nível do Oriente, Vishnu, que depois seria chamado também, veio aqui para combater, Javé, o construtor, o criador, né? Shivas, o destruidor, que veio para destruir Javé e a sua construção, e Jesus, que veio para mostrar o caminho, a verdade e a vida, o purificador, o conservador. Então, para que eu possa lhe dizer detalhadamente essa pergunta, eu prefiro que você consulte há umas 6 lives atrás, para que você... E aí, então, você poderá dizer assim, olha, aonde que Kardec menciona Javé? Ele não menciona a expressão Javé. Ele menciona a separação entre o poder do Criador dos Espíritos e o poder do Criador da matéria. São 2 seres que ele diferencia. Se você ler o Livro dos Espíritos, se você consultar quem é Deus, e se você vislumbrar isso tudo, você observará, na verdade, que Kardec deixa claro. E na Gênese, quando ele fala no poder do Criador, nas suas etapas finais, ele fala na verdade, nos seres da matéria e nos seres do espírito. São 2 seres diferentes. Aqueles aí estão vinculados à matéria, são vinculados ao poder, naturalmente, da matéria, e aqueles que já dispersos no poder da matéria estão vivendo, mesmo que na matéria, em condição espiritual. Então, há uma diferença notável, e, evidentemente, sem precisar expressar, porque ele não iria falar, em 1857, quando estava lançando o Pentateuco da doutrina, estava apresentando a doutrina espírita, ele não iria, ao mesmo tempo que apresentava uma doutrina que foi tão combatida, falar explicitamente num ser que seria o criador da matéria, Javé. Ele precisava falar de Deus. Mas se você atentamente ler o Livro dos Espíritos e ler atentamente as perguntas e respostas, você vai compreender intrinsecamente aonde que Kardec deixa claro a existência de o ser da matéria, material, criador da matéria, e o ser criador do universo espiritual.